Eu preciso virar aqui o quadro. Me ajuda, filha. Olá! Que agora entrou. Gente, vocês estão me ouvindo? Olá! Tudo bem? Cheguei. A minha internet tá um pouco ruim, mas vê se você... Ah, tá bom. Baixa só. Olá, gente! Que prazer imenso estar com vocês hoje, nessa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Tô super feliz de estar aqui, mais um encontro nosso. Vamos falar novamente sobre um tema que é o tema que eu mais amo, que é o tema da minha vida, que é o tema da nossa vida, que sem a arte não há salvação. Então, a nossa convidada especial de hoje é uma pessoa que criou uma plataforma, criou na internet a galeria dela de artes e fez uma curadoria de vários artistas, inclusive nomes, pessoas renomadas como Edgardo Vivier, que tem várias obras, esculturas pela cidade do Rio de Janeiro. E vocês podem também ir me mandando as perguntas de vocês, que eu vou respondendo por aqui. Vai ser um grande prazer. E eu vou também hoje... Em algum momento eu vou recitar eu preparei também para vocês um manifesto, que foi um manifesto que eu fiz há 3 meses atrás, que era do meu espetáculo Gypsy. E esse manifesto, ele é muito significativo porque ele fala sobre tudo que a gente está passando, então ele é interessante por isso, porque ele preconiza meio que uma visão do que a gente está vivendo nesse momento de hoje. Então vamos esperar a Paola entrar, a Paola Bonelli. A gente vai mostrar também alguns quadros aqui de alguns artistas que ela tem. Ela criou o site chamado Um Olhar. Deixa eu fechar. E nesse site, ela faz várias matérias, reportagens, é um site super dinâmico. Vou mostrar aqui algumas das obras que tem. Estão vendo? Paola, cadê você? Então, eu vou então falando um pouco da Paola enquanto ela vai pedindo para entrar aqui. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Olha quantas pessoas: Geraldo, Clara, Rigo, Mali. Obrigada pela presença de vocês, Max, todo mundo, obrigada. Bom, então, a live a gente depois vai veicular ela no nosso novo streaming, que é a Paola está entrando, então seja muito bem-vinda, Paola. Olá! Olá!
querida! Finalmente Que conseguimos. delícia te ver por aqui! É Que verdade. honra! Você consegue virar sua câmera? Consigo. Vou ficar um pouco. Preciso de uma. Que bom te rever depois de tantos anos É verdade, anos de mesmo. amizade, né? De tantos É verdade. projetos, tantas Tantos coisas projetos. incríveis. Já fui te ver em galerias, em lançamentos até de moda, né? Lá no Jardim Botânico, uma vez, um Verdade. evento maravilhoso que você preparou. E qual foram as artistas que estavam lá na época? A gente estava Daniela na. Foreste e Karen Campos. E Elas elas, e elas são fez um mais. desfile de joias. Elas são joalheiras de autor, né? Uma de Minas, outra de São Paulo. Aí um olhar que estava vendendo as peças delas, porque eram artísticas mesmo. A gente fez esse evento na Dona Coisa, no Jardim Botânico, e foi um sucesso. Foi em abril de 2015. Tem Aham. tempo, tem tempo. Mas foi maravilhoso, eu me lembro, assim, que as peças eram super sofisticadas, tinham um requinte, né, muito especial. Você também está fazendo, tá vendendo também no seu site, Não, é, não. Agora só né? obras de arte mesmo, escultura, pintura, só isso. Maravilhoso. E vem cá, você é jornalista, né? E você teve essa ideia de criar, né, um olhar. Como que isso nasceu? Você já gostava da Eu já parte plástica? gostava de arte, né? Gostava muito, sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. E aí eu tive uma experiência, como jornalista, eu tive uma agência de comunicação digital. E eu vi o que é ser empresário no Brasil. Impostos, alvarás, não sei o que lá, e você vive para pagar aquilo. Aí eu pensei, se eu tiver uma galeria, eu tenho que começar o mês com quanto? Né? Vou ficar louca com isso. Aí eu Aham. pensei, eu sempre tive muita facilidade com a internet e falei, vou fazer uma coisa virtual, que eu possa aliar linhas de pensamento, que pessoas possam escrever. Então, Aham. a gente tem hoje, por exemplo, a gente chama de portal Um Olhar, porque ele tem vários sites lá dentro. Então, por Eu exemplo, percebi, vocês fazem matérias lá dentro, vocês exploram muito o artístico, né? Eu isso, vi que, assim, por exemplo, o Edgar, né? Vocês contam também, fazem outros tipos de reportagens, os contando a parte documentários do Edgar visual estão todos dele, né? lá. A parte... É. Isso é bem O- interessante, né? Tem vários olhares para depois levar para a arte plástica, né? A arte É, visual para da achar o obra de em cada si, um. né? Para achar o de E, cada um, porque eu escolhi esse nome justamente por isso. O olhar de cada um é um só, né? Então vamos ver se você encontra o seu olhar aqui, né? Então é um maravilhoso. olhar. Então essa coisa do Edgar, ele está inclusive na coisa de documento, porque tem muitos documentários dele lá. Quando ele Aham, descobriu Proust, botou perto de Paris, em Cabo, agora que ele passou uma temporada de 6 meses lá, uma temporada muito aham, criativa. Então, tem tudo isso lá dentro. E quando a aham, gente viu que era o vídeo que estava chegando, a produção artesanal com o aham. próprio celular, a gente fez a TV Um Olhar, que foi em março de 16. Sabe o que Então, que eu, deu super aham. certo. Sabe o que que eu acho super interessante? Porque esse momento todo, as pessoas elas estão tentando se reinventar, né? Então, as profissões formais, elas estão meio que Caindo, né? terminando, acabando, né? Então, as pessoas elas estão tendo que criar algo muito autoral até, né? Com vários talentos de coisas que elas fazem, né? Então, assim, Exatamente. você é jornalista, então você também tem a parte televisiva, a parte de entrevistas, você também faz a parte escrita com fotografias, você também produz quando precisa, né? Essa questão toda de desfiles. Então você acaba que pega tudo que você tem no seu universo jornalístico e traz isso e dá um toque final. E o que eu achei mais interessante é que você criou isso em 2011, Foi, antes disso tudo acontecer, né? foi. Parece que já estava preconizando que você precisava fazer uma coisa diferente, né? Eu achei que era o caminho, era o digital. Porque as pessoas falam tanto que o digital atrapalha, que afasta, e você vê nesse estado de pandemia que a gente está agora, o que está unindo as pessoas?
é o digital. Aham, E o que está é o deixando, digital. mantendo a sanidade delas? É a arte. Né? Elas Aham, escutam uma música, leem um livro, veem um filme, e é isso que está aguentando todo mundo. Então, sim. ali eu já achei que isso iria funcionar. E é E, incrível como todo, assim, a questão burocrática mesmo, né? É, eu acho que atrasa muito todos os processos. E a arte, ela traz essa leveza, né? Para esse momento que a gente está passando também, né, Paola? verdade, ela salva mesmo, né? É um respiro, um E também momento as que pessoas ninguém não, eu sabe. acho que não tem muito ainda, acho que a gente está adaptando em como valorar e valorizar a arte hoje, né? Porque a gente tem um streaming, né, que a gente está oferecendo, que é maravilhoso a gente poder ter essa interação hoje, né? Mas a gente ainda não desenvolveu tanto ao ponto também da gente poder viver disso, né? As pessoas tendem a valorizar muito, né, o empresário, aquele que sabe fazer dinheiro, tudo, e o artista ele fica sempre aquém, né? O artista, há 10 anos atrás, se não fosse da Globo, não era nada, né? É Isso é muito verdade, triste, porque o processo criativo, ele é um processo, o artista ele nasce artista, né? Ele não, muitas verdade. vezes ele não consegue gerir isso, né? É, é. E, e como é que você fez essa curadoria? Assim, como é que você falou, eu vou escolher essa peça, essa obra? Como é que é esse Na olhar? verdade, foi escolher artistas, porque eu tenho um contrato assinado com eles, registrado em cartório, que de 2 em 2 anos é renovado. Então é tudo muito Uhum, preto no branco, porque artista também é uma categoria muito explorada, né? E eu quis uhum, deixar isso bem claro para todos eles. Então, para alguns, eu me dirigi e perguntei se eles queriam serem representados por mim. E para outros, eles chegaram, tinha sempre um amigo em comum que perguntava, que uhum. falava. E foi assim que a gente tem mais de 20 galerias agora lá. E ainda tem mais uma em construção, na Mari Salmonson, que em breve vai estar lá. Gente, que legal! É. E esse E é ano de... tem site novo, tem portal novo. A gente está fazendo com um cara muito bacana, o Ah, André é? Nunes. É, ele que fez o site do Extra. Ai, Então, o que cara legal! entende mesmo do negócio. Aham. E aí, eu tenho 3 colunistas que eu não posso deixar E de o que falar que tem nele. de novo, assim, nesse novo site que você está incrementando? Ele tem uma navegabilidade melhor, porque o Uhum. site atual, ele não tá legal. Aham. Houve um desencontro ali. Então, eu tenho 3 colunistas muito legais. Andréa Durão, que faz o Pinceladas, calendário de arte. Ah, legal, conheço. Que ela veste a camisa mesmo, Que ela massa. Aham. interfere em tudo, ela está sempre Ó. preocupada com alguma coisa. É muito bom trabalhar com alguém assim. Tem também a Eleonora do Vivier, que é irmã do Edgar. É uma Sim. filósofa com uma cabeça muito legal. Eu até vendo Aham. o livro dela no site. É um livro com pseudônimo de contos eróticos. Muito bacana. Ela mora no Colorado e ela é Aham. especialista em Proust. E tem o Em? Bruno X, Proust, Especialista em? em Proust, E o aí ela. escritor. E Gente. aí ela viaja e ela faz textos maravilhosos e, sabe, aquela coisa muito reflexiva. Até o Ah, livro dela de contos também é muito assim. que legal. E Então o você tem terceiro, um time bem qualificado, né? isso, E como o você terceiro é o chegou Bruno nessas pessoas? Dias, que eu pedi na cara de pau, porque eu trabalhei com ele há muito tempo no Jornal do Brasil. Aham. Aí a gente se encontrou pelo Facebook também, né? E ele também escreve uma crônica por mês. Então, Aham. são esses. E agora eu estou vendo com a Maite Marque, da Ímpare, a possibilidade de voltar com a TV Olhar. TV Um Olhar. De um outro jeito, de uma proposta Sim. mais séria, que não, Aham. não tem os erros do passado. A gente fica só com o que acertar, né? Sim, que é o dinamismo e enfim, né? Porque era muito legal de fazer, era muito bom. É muito interessante, realmente é muito especial, né? Poder compartilhar esse universo do artista. E eles recebem bem você, né? Porque acaba que você consegue explorar um lado deles também, que muitas vezes o artista, ele não. Eu sou totalmente desorganizada, assim. Se uma pessoa não fala, vamos para essa direção, eu fico assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, Eu é procuro importante ajudar você quando me troca, pedem. né? Mas eu gosto, até não tenho estado tão perto deles
quanto eu gostaria, mas é um povo diferente, né? E muito interessante. Você vê que eles realmente não tem, por isso é que tem esse nome, artista, né? São pessoas que vibram numa outra frequência, têm ideias maravilhosas e executam de uma maneira sublime, né? Que o ser Aham, humano normal não consegue. Então, aham. é muito bom conviver com ele, sim. E o que que você acha, assim, por exemplo, nós, assim, né, somos muito consumidores de streamings, mas a questão cultural no Brasil, ela acontece diferente de outros países. A gente não aprofunda muito na leitura, a gente não consome é, coisas mais requintadas, então a gente tem um acesso muito superficial, né? Então a gente quer ir lá, futucar, e entra e tudo, mas a gente não. Como é que essa, como é que você, como é que você vê isso? O que exatamente? Não conseguir fazer uma boa seleção de streaming? Não, como é que você acha que vai mudar um pouco essa questão do nosso perfil como nacionalidade, da gente? O brasileiro ele tende a entrar no streaming e ele consome muitas porcarias, né? Ele passa muitas horas vendo, assim, ele não aprofunda muito, ele não lê, né? Então, como é que você vê isso? Você acha que isso vai mudar agora? Como é que Eu acho você. que já está mudando com essa coisa terraplanista, contra a ciência. Acho que isso tudo teve origem em governos que não investiram na educação. Então, não é Claro. todo mundo que tem vontade de ler, né? Então, a televisão é uma coisa, o meio que seja o computador, é uma coisa passiva. A pessoa chega lá, vai consumindo aquilo, tá lá no joguinho, igual um louco, e eu não estou vendo um horizonte muito bom. Acho que, não, que só quem é muito otimista mesmo, né? Isso dá um vazio interior, né? Porque eu sinto que as pessoas às vezes não têm consciência, mas elas também sentem o vazio, né? Porque partir do pressuposto É, de que que o telespectador é burro, né? tem um Como ditado que era. diz que todo excesso denuncia um espaço vazio, né? Que é Uhum. realmente para preencher. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é isso. E então essa mudança toda você percebe que o fato de nossos streamings serem americanos, isso afeta também a maneira do artista se colocar, YouTubers e toda Não, acho essa que não. arte? Acho que não. Acho que o A gente tem uma americano, identidade própria, né? e eles sabem fazer coisa, né? Fazem muito bem. Então, eu acho que o acesso é sempre muito bom a tudo que a gente possa ter. Né? É a mesma coisa da imprensa livre. Sim. Se você tem liberdade, você conhece, você julga, você escolhe. Uhum. E eu acho que o streaming é por aí. Eu acho que eles estão cada vez melhores. E outro dia eu estava ouvindo uma coisa de um filme que agora me foge o nome, que foi lançado por streaming e teria sido pelas casas de cinema nos Estados Unidos, no mundo todo, mas era americano. E ele não pôde por causa da pandemia e eles lançaram no streaming. Disse que os caras vibraram, porque o que eles pagaram só 20% para a Netflix. E pagava muito É mais para as startup, salas todas. quando une a um startup, né? É, mas assim, em todo caso, a gente precisa, em todo caso, também considerar que muita gente ainda não tem acesso também e não tem, de repente, um instrumento para ter acesso ao que está acontecendo dentro das redes também, né? Também tem o outro lado da moeda também, né? Pode ser. Porque isso vai meio que monopolizar agora, né? Inclusive a cultura, né? Então tudo vai. Eu acho que esse hábito vai ficar do isolamento social, os hábitos que a gente pega adquire nessa época, vão ficar entranhados na gente um Eu certo tempo. acredito também, eu acredito. Eu tenho amigos músicos que dão aula hoje pela internet e falam: Nossa, eu não quero outra coisa na minha vida, porque a cidade ela estava muito enclausurada, né? Você vê que os rios estão limpos, os mares, está tudo
né, se renovando. Então, eu acho que esse benefício a gente não pode perder, né, depois da pandemia. Eu acho que é um ganho que a humanidade teve de limpar e de não ter tanta essa necessidade de ter que se locomover quando a gente tem também meios e ferramentas para utilizar e para usufruir, né? Sem ter aquele estresse de ter que pegar um trânsito, de ter que sair, de ter que se locomover. E eu acho que esse benefício a gente vai absorver, eu acredito também. Eu acho que o mais bacana disso tudo, pelo menos que eu vivi, foi médico. Você fazer uma consulta médica por Skype É é uma verdade. maravilha, né? É uma Se você não maravilha. precisa ser examinada, se é alguma Sim, coisa sim. assim como foi comigo, leve, eu acho maravilhoso, porque vai, volta, carro, estaciona, flanelinha, espera, entra, sai. E no streaming no streaming no streaming é super fácil, porque você faz uma transmissão dessas e Aham. é. Paola, você acha que vai nascer, porque em toda crise ela traz novos movimentos, inclusive artísticos. Você acredita que vai nascer um novo movimento, novos artistas vão surgir aí nesse momento? Olha, eu acho que vão surgir como sempre surgiram, mas vai ser mais uma libertação do que Uhum, dos antigos com a realidade que a gente tem agora, que está muito ruim, né? uhum, Então, eu acho que uhum. vai ser mais uma coisa dessas pessoas se poderem se mostrar melhor, de abriu a porteira, sai a Sim, boiada. Porque sim, um governo que não dá nenhum apoio à cultura sim, e ainda cerceia quando pode, fica difícil, né? Eu acho difícil, sim. mas graças a Deus tem sempre gente chegando, né? Isso é muito E, bom. e hoje, como é que tá trabalhar o acervo dos artistas em plena pandemia? Como é que está sendo o dinamismo? Está tendo procura, galeria? Tá, tá. Ontem mesmo eu vendi Sônia Mena Barreto, um livro maravilhoso dela. Quem compra arte, compra sempre. Até Aham, porque, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, cada um pode ter a sua própria coleção. Essa história de que ser rico, tem que ser rico para ter uma coleção, não, isso é bobagem. uhum, Você vê, você tem a coleção que cabe no teu bolso. A minha casa, tá vendo? Tá cheia de quadros, mas são do meu patamar. Então, aham. eu até boto uma Você quer mostrar hashtag. um pouco pra gente? Ah, quero. Então tá, Aqui em eu acho que cima é seria o uma que boa ideia. encanta. Aqui Aham, eu tenho Rita Weiner, aham, Edgardo Vivier nessas duas esculturas. aham. Essa é a dos Saltimbancos e essa aqui é a Musas. Essas duas aquarelas são da Patrícia Freire, Aham. que são abstratas. E eu tenho um que eu sou apaixonada também, aqui, esse aqui, que é o John Não, Nicholson. não Eu dá tenho pra muito ver. dele. Mas aqui eu tenho a Mulher com Flores, que ela é bem. Onde é que eu tô? Aqui. Esse quadro é muito admirado Lindo. aqui em casa, porque quando os amigos vêm, é muito engraçado. Na hora de tirar foto, eles escolhem o fundo. Porque as Aham. paredes são todas assim. Agora eu estou vivendo um drama de precisar comprar parede, porque acabou. Então não sei onde eu vou botar minhas coisas. Já me deram. Um arquiteto ontem me falou: olha, você não viu as portas da Livraria da Vila, que são estantes? Bota Aham. atrás da porta. Então, até essa. Mas já estou envelopando geladeira também, com uma gueixa linda da Cláudia Furlani, que tem o Ô, trabalho Paola, como é que nisso. você faz a valoração da obra? Você tem alguém que te ajuda? Como é que Eles dão você. Eles pedem, né? Eles dão preço. Os Eles dão artistas o mesmo. preço final. Mas como é que você consegue. O mercado, ele também tem a demanda dele, né? E o quadro, ele pode subir, né? Ele pode ir, se você coloca Pode. à disposição, né?
Obra de arte é um ótimo investimento, né? Até porque, Sim, assim, quanto mais prêmios o artista tiver, mais exposições, sim. tudo isso, a obra dele custa mais. Agora, eu comprei uma escultura há alguns anos, talvez Aham. 5, 6, por R$ 3.000, e no final do ano ela estava valendo 15, também da Ai, que Sônia legal. Barreto, Aham. escafandrista. Então, quer dizer, não deixa de ser um investimento. Sim. Em tempos de crise, talvez seja difícil a gente achar quem compre e dê o preço. Mas eu tenho gente que me liga, colecionadores que me ligam, perguntando, Paola, o que que tem de novo? Paola, eu queria alguma coisa do Edgar. O Kim anda fazendo. Então, eu tenho preço para todo mundo. O meu menor Uhum. preço são R$ 300. Isso é muito Uhum. interessante para uma obra de arte. Maravilhoso. É bem bacana. Então, E você interage na internet também, entrando em outros lugares virtualmente, expondo e contando a sua galeria e falando das obras que você não, tem. eu tenho uma newsletter que quem quiser se inscrever, o e-mail é contato@umolhar.net, que Uhum. a gente inclui no mailing, e toda semana ela é disparada com as novidades dos artistas. E a gente já linka para quando a pessoa quiser ver mais, já vai para a galeria do artista dentro do portal, que é Uhum. o umolhar.net. Hoje você tem artistas do Brasil e fora do Brasil, correto? Uhum, correto. Dá uma panorâmica para as pessoas um pouco, como é que as pessoas de fora, por exemplo, elas te procuraram, como é que aconteceu isso? Não, um é o Ricardo Serpa, que eu também trabalhei com ele no Jornal do Brasil. Ele era Aham, fotógrafo e repórter. Então a gente se aham, encontrou. Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo. aham. Acabou até não conseguindo nos ver numa dessas idas e vindas dele para cá. Tem também a Mari Salmonson, que eu tive com ela há um ano, num sarau literário, um sarau artístico que eu fiz em São Paulo. Ela está em Chicago. Uhum. Então, esses são os dois de fora, né? A Você tem Patrícia, algum artista japonês, alguma coisa mais exótica? eu tenho um rapaz, o Robson Clécio, de São Paulo, que faz muito inspirado em mangás. Ele agora Uhum. até é tatuador também. Ele faz Ah, legal. uma obra E com você tem uma todas as. Você tem assim, de minimalismo, a surrealismo, você tem, tem tem, um pouco de tudo, né, tem, na sua curadoria, né? tem. Tem gente que pinta e esculpe, como a Vera Rosler, por exemplo. Uhum. Então é tudo bem variado. O Edgar, ele pinta, esculpe, toca clarineta ou saxofone. Uhum. Então ele é outro que é Tem como a multiartista. gente mostrar um pouco as obras dos seus artistas por aqui? Você teria como Não mostrar? Eu tem. acho que você me Você, mandou alguma coisa aqui, né? eu Você não sei podia ir. como fazer Eu isso. vou ir mostrando, você poderia ir comentando o Tá, artista, um pouco posso. do momento dele. É, dá para ver Sônia aqui. Mena Barreto, ela é surrealista e essa é uma obra, é a Maria Bonita. E no lugar, na cartucheira dela, você pode observar que não há só balas, tem batom também. Porque Ai, dizendo que que legal. ela era uma mulher vaidosa e considerando ela uma rainha, porque essa obra é da série Rainhas de Sônia Mena Barreto tinha Catarina de Bragança, Maria Antonieta, essa foi a terceira. É Edgar. Simone de Beauvoir de Edgar Vivier. Muito vendida, muito procurada e muito vendida. Quanto é uma obra dessa? Ela é menorzinha que as outras. Ele tem muita. Não, ela é desse tamanho assim, olha, e nem dá. Ah, porque Ela aqui deve não ter uns dá 20 pra ver. centímetros de altura, 18, 20 Aham, centímetros de altura. Ela custa R$ 1.500. aham. Tem todo um processo também, né? Ele passa no bronze, parece. Como é que é? Ele esculpe no barro, E leva depois para. dá um banho, né? De bronze, né? Faz o molde em cera e depois desce o bronze. E o molde se Uhum. desfaz. Sônia Mena Barreto também. Você vê que ela botou um fecho eclair no meio do prato. Isso é fantástico, não é? E ela tem muito humor. Ela é surrealista com muito humor. Então é muito bacana isso. Aham. Esse está nas Maravilhoso, né? Demais que mesmo. saíram do Aqui, forno. vamos ver se vai dar para ver aqui. Edgardo Vivier também. Pastel.
Tudo, né? Tá dando pra ver? Tá sim, perfeitamente. Tá ótimo. Olha, o Edgar, que legal. Isso aqui eu não saberia que era dele. Luiz Carvalho. Luiz que me botou Ah, muito nisso. Ele botou uma pilha em mim falando, você tem que ele fazer. mudou um pouco, né? Porque ele estava fazendo muito. Ele passou uma fase mais. Como é que se fala? Mais preto, branco. Ele teve uma fase mais Certo? Hades, Mais talvez. opaca, Eu acho. Você não mais acha, não? colorida. Eu Não, acho eu que acho a obra dele muito alegre, como a do Kim, né? Muitas cores. Essa aí, essa bicicleta é linda. Essa bicicleta, por exemplo, ela custa hoje, e essas cores também, ela R$ 600. aham, É acrílico sobre calção. Quer dizer, é uma coisa super acessível. aham. Também dele, Natureza Morta, os cavalos. Ai, gente, olha isso. Ah, isso aí são as luminárias do Edgar, uma paixão, né? Ai, Esse aí gente. essa eu mandei pensando que você ia gostar, porque Ai, eu é amei. a meditação. Você sabe que o Edgar eu tive com ele, né? E aí ele me mostrou uma coleção que ele tinha, acho que eram 9 bustos de acrílico, se eu não me engano. E cada busto Ah, tem? ele tem um busto é com dinheiro dentro, outro busto ele sai lâmpada que vai por dentro. Cada busto ele tem uma personalidade, né? E aí quando eu estava escrevendo o espetáculo Exótica, tinha os bailarinos que faziam o alicerce do mundo físico, mundo espiritual, e aí ele até ofereceu de expor, né, fazendo um paralelo com os bailarinos, esses bustos de entrada para as pessoas fotografarem, tudo. Então tinha essa questão de ter o número de bailarinos com o mesmo número dos Cabeça. bustos que estariam ali, que seriam anjos mortos, né? Mas que estariam tecendo a condução de nós que estamos no mundo físico com os planetas com os anjos que estão ali nos orientando e nos trazendo toda essa intuição, essa energia mais vibracional. Então, achei bem interessante. Ele estava até na época pintando a Cecília Meirelles. Já deve. Eu não sei onde que entrou a Cecília, mas Clarice Lispector. a Clarice Lispector, A Clarice foi uma ação fantástica. Clarice, Eu me lembro que quando saiu uma notinha no Anselmo dizendo que um olhar estava vendendo, eu vendi 17 no mês. Não, mas E ele fez a grande, né? sim, mas as pequenas eram para pagar grande. Pequenas também. Ah, que legal. Porque eram Eu não 60, vi as pequenas, não. Que uma legal. teteia. Uma teteia. Então ele vendeu todas para pagar, porque a prefeitura não tinha dinheiro e ele não deixa esperar. Ele tem uma ideia, ele levanta e vai fazer. Então no mesmo dia ele compõe uma música, pinta um pastel e vai lá no ateliê, dá uma mexidinha no barro. É exatamente assim. É impressionante. Maravilhoso, né? Muito Maravilhoso. incrível. É. Gente, obrigada pela presença de todas. Não acabou, não, mas eu queria dizer que quem tiver perguntas, por favor, tá? A gente está aqui para interagir com vocês. Vai ser uma honra. Estou muito feliz com a Paola. Tem mais esse quadro aqui. Não, esse é outra Quadro não, é luminária. uma É escultura, luminária de desculpa, Edgar porque eu também. peguei aqui uma outra luminária. Que é um Deixa eu cara ver aqui. Uma respirando, outra puxando. luminária também. Essa é a bailarina, também mandei por sua causa. Maravilhoso. Esse é um coração com Esse é flor. da Vânia Matievic, que é uma artista. Maravilhoso. é, Nossa, ela está lindo. pensando em customizar para decoração. Virna Fotografias. Santolha, uma fotógrafa que tem um DNA Nossa, que muito lindo, forte. né? Lindo, lindo. Maravilhoso. Esse tom azulado eu acho maravilhoso. E as Também, fotos amei. dela são Muito todas bonito. muito suaves. Essa também é dela, essa Natureza Morta é dela. Maravilhoso. Muito lindo. E Paola, você. A economia mudou, né? E você sempre acreditou, então, na arte que cabe no bolso. Enfim, esse também é o seu hashtag, né? É, Então, você está aproveitando esse momento da pandemia e está também com uma promoção também, né? bom, tá? A gente está vendendo com 40% de desconto.
Vamos começar a fazer Maravilhoso. isso, a partir de agora e vai valer até o Dia dos Namorados. E assim, Uhum. a maioria dos artistas, não são todos, mas a maioria. Por isso a venda por WhatsApp é melhor, porque esclarece-se isso, né? Sim. E você quer deixar mais algum recado? Você. Não, pois é, eu estava muito afim de falar disso, que eu já falei, que eu acho que é o que está salvando a gente agora, que, que enfim, vamos esperar que tudo seja melhor no país, porque o horizonte não está bom. E para tudo voltar ao normal e as pessoas poderem ter novamente poder de compra, os artistas terem vontade de criar, porque também é querer demais, né? Uhum. E é isso, vamos ver, vamos continuar. Acho que agora o delivery, é a onda do delivery, né? O Uhum. delivery se tem alguém com dinheiro parado abre um delivery, tá muito bem de vida, né? Então, eu acho que é por aí, é pensar. Olha, tem o Jailton que está perguntando: vocês não acham que as artes deveriam ser para todas as classes? Acho, é justamente disso que eu estou falando. Eu tenho valores para todas as classes. Eu tenho até a obra de 180 mil, mas Aham, eu falei justamente das de R$ 300, né? Das de 500. E aham, são obras muito bacanas, não deixam. A, ih, aham. que não deixam de Paola, desejar. São umas coisas bem o bacanas. artista que está começando, qual dica, assim, como é que ele passa para um patamar já de se colocar e poder ter o acervo dele numa galeria? Tem um crivo? Eu acho que sim, acho que é um mundo fechado, né? E eu realmente não entendo muito disso, porque eu só cuido da minha que é virtual. E você, enquanto Aham. de Alguém vernissagem, que é artista, quer mostrar para passar pelo crivo, para entender se aquela obra que ele está produzindo ele tem um valor maior. acho que deve procurar alguém, por exemplo, um pintor experiente, como o John, por exemplo, John Nicholson, Uhum, e ouvir, né? E mais importante de tudo, nunca desistir, porque uhum. isso é uma coisa para a vida, né? E Eu você não dá então uma orientação também? Se a pessoa puder te procurar no seu site, você orienta também. posso, mas eu acho que eu não tenho expertise para isso. Só que Aham. eu gosto de ver, gosto de vender. Eu represento as pessoas que eu gosto, Mas porque você já pegou um é difícil artista que vender. assim, você apostou, você falou, ai, nossa, isso aqui eu acho que vai dar certo, e deu? Todos que eu peguei, ficou péssimo, né? Todos que eu represento é, vendem bem, vendem. Tem uns Você que não vendem. pegou nenhum que estava assim no início que você falou, nossa, ele não é conhecido, mas eu aposto muito na obra dele. É o Robson Deu Cleves. certo. Esse rapaz de São Paulo, que é um rapaz Ai, que novo sorte. ainda e que estuda japonês, já foi ao Japão não sei quantas vezes, Aham. e faz muito com a inspiração de mangás. E eu gosto muito do mundo oriental. Eu tenho uma atração grande por isso também. Então, a gente mistura e tem de tudo lá. Uhum. Tem umas coisas Nessas bacanas. entrevistas, você vai reabrir o seu canal do YouTube, né? Nessas entrevistas, você entra no mundo do artista, né? E eles se inspiram muito também através da música, né? É verdade. A gente tinha um programa só de música, que é da TV Um Olhar, que você está falando, né? Vamos É, olhar. a gente Você tinha um vai programa. reativar agora, né? O canal, né? Vamos reativar, só que com um time todo novo, né? Muita Legal. gente de São Paulo e a Maitê é de lá, Maitê Markovski, da Aham. Ímpar Editoria. E a gente está bolando um jeito de fazer isso acontecer de uma maneira menos artesanal, digamos assim, uma coisa mais Sei. robusta, né? Aham. Então, agora está todo mundo no compasso de espera, né? Eu já até fiz alguns convites, aceitaram, mas agora tem que esperar passar para fazer um business plan, para ver como é que a gente vai agir. Sim. E essa abordagem, você
faz um estudo do que você precisa e você aborda mesmo, né? Como é que é isso? Ligo para as pessoas e falo, tá afim de fazer? Outro dia eu liguei para o Vilmar Madruga, que eu também represento, que é um artista até muito interessante essa história, eu acho. Eu comprei uma gravura dele em 91, botei no meu hall de elevador e chumbei para ninguém levar. Aham. E aí ele me procurou no Facebook e falou que queria representação. Então, quando ele veio aqui em casa, eu sempre brinco com ele. Na primeira vez eu falei, olha só o que está aqui. Mas eu acho que eu vibro mais do que eles. Ele gostou, claro, mas eu vibro mais do que eles. Eu acho isso uma coisa do outro mundo, né? Comprar arte, para mim, eu sou uma consumidora, eu gosto muito disso. Também, É uma pequena joia, sabe? também Uma coisa adoro, acho importante para maravilhoso. mim. Eu tive um episódio aqui em casa que eu chamei uma mulher que era muito bam, Ah, sempre enjoei. Então ela aham. veio aqui e começou a olhar, falar, ver, e ela olhou para essa mulher cheirando flores, que está aqui atrás, e falou assim: Olha, você vai ter que tirar esse quadro daí. Eu falei: Por quê? Não, porque essa cor, essa energia desse ano não vai rolar. Eu falei: Olha, você me descobriu, Sério? ela não pode sair. Ela falou: Por quê? Eu falei: Bom, primeiro que eu não tenho mais parede. Aham. Segundo, que eu acho que essa obra é para todo, é para compartilhar, é para todo mundo ver. E terceiro, que eu adoro tomar café da manhã olhando para ela. Porque eu acho que consumir arte é isso. É você conviver, você olhar, ficar feliz quando vê. Quando você faz as entrevistas, você gosta de entender como é que foi o processo daquela obra Ah, específica gosto, gosto. e Gosto você muito. sente essa energia, essa comunicação através do subjetivo, através da arte, da obra? Você acha que quando você está vendo uma obra, depois você sabe a história dela, você tem esses insights de como ela foi feita? Sim, e eu gosto muito de saber para vender. Eu gosto Sim, de saber de para, contar na essa hora de história, né? oferecer, falar: olha, isso aqui foi feito e tal. Por exemplo, quando ele fez o Proust, o Edgar fez o Proust para botar em Cabu, Aham, que foi onde ele escreveu Em Busca do Tempo Perdido. Ele fez um documentário lá e que deram espaço para ele. Porque se ele fizesse o Proust aqui, para você ter uma ideia, e levasse para a França, ficava não sei quantas vezes mais caro. Então ele foi para aham. a e esculpiu lá. E aí eu gostava de contar essa história quando eu vendia, porque foi de novo a venda do Proust que viabilizou o Proust tamanho normal que tem nessa praça. Ficou lindo. Foi um feito tanto do Edgar e da Eleonora do Vivier, a Noca, que eu te falei que escreve para o portal, porque ficou muito bacana, os franceses adoraram, foi muito bom. Mas todo o processo dele, eu contava para as pessoas. Eu acho interessante você levar o pacote. Você Claro, compra a coisa e você está sabendo claro, o porquê, o quando, onde. claro. É, Tem toda uma história, tem, né? é, E, eu e acho. esse valor que está implícito ali, né, que as pessoas não veem de cara, ele traz toda uma energia mesmo para aquele. Eu acredito que seja até uma energia imaterial, né? Porque eu acho que os É, objetos eles têm, né? Eles têm uma vida por trás, né? tem, é verdade. E tem outra máxima também que é verdade. A obra às vezes escolhe o dono. É uma coisa A muito obra escolhe o dono, gente. Tem, às vezes você olha uma peça, uma joia, um quadro, a gente tem uma ressonância com o seu eu, né? E às Com o seu vezes você íntimo, não né? compra, você acha que não é para ser. Eu fui uma vez a São Paulo, eu me lembro que foi São no ano. várias pessoas entrando aqui, gente. Que legal que vocês estão interagindo. Muito bom. E uma vez fui a São Paulo, foi até quando começou esse movimento Vem para a Rua, estava fazendo uma hora em Vila Mariana para poder ir para o meu hotel. E tinha um artista que eu gosto muito, o Luiz Carlos Carvalho, e fui até lá, fui até a casa dele, vi a Aham. obra, era um coração humano adornado com flores. Era um trabalho lindo. E quando ele me disse o preço, eu falei: Poxa, que pena, não está no meu patamar. Não é.
E aí, depois de algum tempo, ele me ligou e falou: Paola, você quer comprar? Eu não vendi aquela obra. Aí o preço baixou, eu comprei e eu tô feliz porque eu tenho o coração dele até hoje aqui em casa. Que Então, legal. parece, são coisas que, sabe, passou muito tempo, mas acontece. Era para ser, né? Era para ser. Isso Você acontece é, muito, é muito. verdade. É impressionante. E você tem alguma obra que você colocou assim na sua convivência e você sentiu que ela trouxe que ela trouxe assim coisas realmente boas para você, Ah, pensamentos, todas elas, inspirações? todas elas. Eu tenho, na minha mesinha de cabeceira, eu tenho a Simone de Beauvoir. Acho que ela é um grande ícone. Sou contra o Dia Internacional da Mulher, porque eu acho. Aham. Então, ela tá lá. Gosto demais dela. E de tudo isso que tá aqui também. Paola, o seu signo é qual? É Libra, né? Adivinha. É Olha que Libra. fica Eu fácil, né? vi Assim que fica tinha, fácil. inclusive, no uma entrevista com uma astróloga super conhecida, né? Uhum. É. Que interessante, né? Você trazer ela também para interagir aí no canal. O Libriano procura o belo, né? O belo, Sim, a diplomacia, a justiça. sim, sim. Então, eu gosto muito disso. Gosto muito E disso. ela já leu o seu mapa e aí ela. Já, já, já. Que legal. Geralmente eu chamo quem eu conheço, convivo, acredito. Gente. Aham. Que interessante. E que legal. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. Incrível. Um obrigada. olhar realmente especial que eleva a arte no nosso país, que eleva os artistas. E a gente está super ansioso para seu canal voltar Tá a bom, estar obrigada. no ar. Eu estou muito feliz com a sua presença. Eu também. Eu te admiro muito. A gente já no passado você me deu algumas dicas preciosas para minha carreira. Eu tenho muita gratidão por você ter passado na minha trajetória. É inesquecível, realmente. Eu acho que você tem um olhar também de bastidor, assim, uma sensibilidade assim muito única. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Espero que muitas pessoas Obrigada. tenham acesso ao seu trabalho também, A possam recíproca estar em é contato verdadeira. com a arte, com todas essas obras maravilhosas e que seja inspiração para muitas pessoas que estão buscando hoje também se renovar, se reciclar, É. né? Que a Paola, enfim, criou toda essa galeria em 2011, né? Então foi uma grande Então, visão que você teve é. e eu acho que só o fato da gente ser quem a gente já está inspirando as pessoas, né? A gente está Tomara, permitindo que elas também tomara que eu façam. inspire bem, porque quando desce em italiana, né? Tomara que eu esteja inspirando bem as pessoas. Mas eu acho que com o novo portal a coisa vai se expandir ainda mais, vai ficar mais bacana. A gente tem 3 canais, né, no YouTube. Então, vamos ver o que acontece. E porque parar nunca, né? Eu não quero me aposentar nunca, não quero parar nunca, eu quero ser produtiva até o fim. Como o fim está Uhum. longe, então vamos botar a mão na massa. Vamos fazer com Aham. que as pessoas vejam esses artistas, se encantem por eles, queiram ver todo dia em casa, queiram sentir mesmo. Eu acho que é isso, sentir. Você tentar pensar o que o cara estava pensando quando fez, o porquê. Tudo isso é muito rico, é muito subliminar e é muito lúdico. Eu acho que a gente tem que dar mais atenção às artes, sim, a começar pelo governo. Vamos ver se agora, daqui a um ano, a coisa começa a melhorar, né? Porque Uhum. sem terraplanistas, sem esse tipo de coisa que atrapalha muito e está sufocando muito eles, que dão tanto para gente, né? Eu acho que estão precisando de espaço de novo. Do jeito que está, não dá para continuar. Uhum. Mas então eu quero convidar todo mundo a visitar o portal, que é Claro.
olhar.net, vocês podem ler as crônicas, saber de tudo que a Andrea providencia. A Andrea trabalha remotamente de Paris. Ai, que Então, legal. ela foi fazer um mestrado lá, logo depois que tinha começado a trabalhar para mim. Aí, e os outros dois também, que estão sempre lá, e é muito bacana. A página documento é que tem os documentários todos, e eu vou botar mais. Entrou um essa semana até, a gente subiu um, Uhum. que é de um cara na pandemia, é uma coisa curtinha, bem curto mesmo, mas é legal, é uma coisa que faz pensar. E eu tô tentando me lembrar se tem mais alguma coisa lá, porque é tanta coisa, ele é um portal tão pesado. É, eu vi. Você Uma tem coisa muito. conteúdo, Foi o porra, primeiro artístico portal de grande. artes do Brasil, sabia? Oi? Foi o primeiro portal de artes do Brasil. Olha, Não tinha nenhum. parabéns. E Que aí do site eu incrível. passei pro portal. E você Então, saiu em matérias? não deu, isso não deu. Não deu É, ibope, né? não deu Não deu ibope, ibope, né? exatamente. A Se arte não fosse deu um outro tipo ibope, né? de entretenimento, talvez desse, mas isso não deu. Mas enfim, Aham. tô lá, tô feliz, tô com eles. E esse ano agora, quando acabar a pandemia, eu quero estar mais próxima, acompanhando o processo criativo deles, e tudo isso, porque isso me faz muito bem também, sabe? Uhum, Chegar em claro, casa com com deles, certeza. no ateliê, ver o que está Maravilhoso, acontecendo, maravilhoso. é, E eu acho que essa interação ela é bem importante, né? É, até para as pessoas poderem entender o valor de uma obra, né? Entender o que está ali nos bastidores, como é exatamente. o processo, né? São atos, né? São atos de inspiração, não é simplesmente vou ali e pago uma conta, né? É todo um É, processo assim que você está requer comprando todo sensibilidade, né? Você está comprando uma muita coisa. sensibilidade, né? São várias etapas, né? Então eu acho que é super interessante mostrar isso para as pessoas também entenderem, né? O que é ser É, artista, né? eu sempre conto as histórias todas porque eu acho que isso dá um pano de fundo, dá uma coisa mais concreta para a pessoa saber até o que está levando. E Uhum. eu até queria trocar, ver a meditação, ver a bailarina, mas então não é mais a meditação, vou levar a bailarina, entendeu? Aham. Eu acho meio por aí. Então, não é vender por vender, não é empurrar. E agora essa semana, eu fiz uma parceria com um escritório de arquitetura, que eu vou fazer a curadoria de artes para todos os projetos deles. Ai, Então, parabéns. obrigada. Então, eles saem, acabam o projeto e eu entro com as obras, né? Com o portfólio Aham. de um olhar mostrando artista. Eu já tive gente querendo que artista pintasse na parede. Não queria nem a tela, queria a parede. Sabe? Que o Uhum. cara viajasse, até foi com o Luiz Cavalli isso. Que ele fosse pintar Uhum. uma bike na parede da casa dela, porque era tudo muito escuro e ela queria que a cor viesse da parede. Eu acho que Uhum. essas viagens também são muito legais, né? Uma maneira de você ver a arte de um jeito, contemplar, eu digo, de uma maneira diferente. E, e aí as pessoas estão. Eu já desenhei uma porta aqui, já nesse capítulo Falta de Parede, né? Aham. Adesivei uma foto da Cláudia Fulani, que eu também represento, que era uma Uhum. mulher muito interessante, foi numa E é uma época. forma também, até inclusive, respondendo a pergunta, né? De popularizar também, de repente, com esses formatos, de plastificar e de encontrar, né, outros materiais mais. Envelopar a geladeira é o máximo. Eu vi uma vez o Thiago Barros, que Você também. tem essa opção dentro da sua galeria? Se a pessoa quiser, de repente, a obra digitalizada, ela pode ter opção de. Ainda não, mas eu posso fazer. Se alguém me procurar querendo alguma de algum artista, só. Ah, ok, conversamos. É só falar com o artista e ver, porque Aham. Eu acho que é é, uma opção boa também, né? pô, muito legal. Uma vez eu vi da Astrid Fontinelli no casamento dela, que a geladeira era assim, o rosto dela assim, e o do marido aqui, meio a meio.
sabe? Uhum. Assim, assim. Então, eu achei aquilo lindo. Todo o resto da geladeira vermelho. Eu Aham. achei aquilo um barato. E aí eu escolhi uma geisha, mas eu não vou poder botar, eu vou escolher uma outra coisa, porque a porta da geladeira é côncava. Então eu ia distorcer a geisha. É Uhum. uma geisha muito moderna, muito louca, como se tivesse rolinhos, assim, um cabelo muito preto, que meu cabelo original é muito preto. Eu já Aham. me projetei um pouco nela. E atrás um fundo caótico de cidade, sabe? Muito legal, muito bacana. Que lindo. Então, é uma maneira de você também ter, contemplar, enfim, Claro. conviver, né? Eu vou terminar, Paola, falando rapidamente um manifesto que eu escrevi para um espetáculo que estaria hoje no Laura Alvim, com inclusive a minha diretora que está aqui, que é do Teatro de Roda, que é a Maria Rita. Oi, a gente estaria hoje, assim, esse mês no Laura, e esse manifesto foi escrito há uns 3 meses antes de acontecer a pandemia, e é muito engraçado porque ele exatamente fala que a natureza precisa dessa limpeza, dessa purificação, e eu acredito que essa mudança toda, na verdade eu escrevi já tem uns anos, mas essa é a versão antiga, não encontrei a nova, mas eu vou dar uma passada rápida. Tá bom. Depois eu queria o seu comentário. Faço um manifesto à vida, ao tempo de sorrir, nascer, declaro o estado de felicidade permanente, a necessidade de reerguer um novo princípio, uma nova política, um novo valor para a arte. Um Brasil de multiculturas que aceita todos, a grande mãe, terra amada, essa capacidade de trazer a muitos a força de se renovar. Ninguém crê que um país tão rico possa ser tão mal administrado, assim como não podemos imaginar uma terra santa cheia de brigas infinitas. O tempo novo há de vir, o sol de brilhar. Eu conto um pouco da capa do Exótica, que ela fala sobre edificações do mundo espiritual, dos mundos espiritual e oriental com ocidental, das tolerâncias de paradoxos, tolerâncias das diferenças, das escolhas religiosas, assim como criamos parcerias e casamentos com asas, e a representação da mulher, que traduz exatamente esse momento da era de Aquário, que tem uma simbologia muito feminina, como preconiza também o filme do Matrix, né, que tem todas essas entidades com manifestações do feminino, né? Uhum. E essas bases como símbolo de novas relações. Nessa era, uma era holística, em que a própria ciência aceita outros pretextos, como as multiplicidades da física quântica, e os outros mundos se abrem, pois, como Carl Sagan, já temos mundos paralelos e atuamos sem consciência com outros mundos astrais e sutis, como é o caso da própria web, que a gente está falando de uma energia do éter, né? Que é uma energia invisível, mas que nos conecta com o Japão e com outros lugares. É. E segundo o calendário maia, nós deixaríamos de ser Homo sapiens e nos tornaríamos Homo galactus, que somos homens da galáxia. E essas interações seriam possíveis através dessas comunicações telepáticas. Muitos vêm dizendo, da sua maneira, que, por exemplo, exatamente o Código da Vinci e a profecia celestina. O processo intuitivo nasce, quem passa pela experiência leva os outros que também buscam a libertação. Tem visões, sutilmente, dizendo sem dizer. A gente carrega dentro das nossas células milenares tudo, toda essa consciência que começou e vem em ondas, essas transformações que nos modificam geneticamente. E aí eu vou falando desses movimentos todos que eles estão se fazendo e que isso é ótimo, é simplesmente a comprovação de que o sistema não se sustenta por si só e que ele precisa das nossas mãos para ser curado. E que o sistema todo, a referência do patriarcado está no fim, as suas relações de domínio também, as pessoas já sabem disso de alguma maneira, estão vendo seus dramas e todos estão vivendo os mesmos dramas, os dramas de sempre.
mas a gente precisa se abrir, expandir o amor